Boa tarde, pessoal. Boa tarde, porque esse vídeo está sendo gravado pela tarde aqui no Cores de Piatã. A administração resolveu gravar esse vídeo com o propósito de apresentar à coletividade algumas ações que foram tomadas pela administração e com o propósito também de dar ciência de outros problemas existentes, dando a possibilidade do entendimento para que posteriormente seja possível votar por uma resolução ou outra dos problemas que serão apresentados no decorrer desse vídeo. O primeiro problema que eu queria falar, que eu queria tratar, é um problema que já ocorre no condomínio desde 2017, se eu não me engano. É um problema que a Otis já indicou, isso já foi transmitido para a administração pela própria Otis. É um problema que já dura um certo tempo e nesse ano a Otis ela renovou essa transmissão da informação para o condomínio. Trata-se da água acumulada nos poços dos elevadores de algumas torres aqui do nosso condomínio. São 6 torres, somando 12 poços de elevadores, que quando a água satura o solo em função de uma chuva torrencial com um índice pluviométrico muito grande em determinada semana, a água satura o solo, e o solo que eu digo é o jardim, a área verde, né, em volta ali da torre, e aquele solo saturado, pois o nosso sistema de drenagem é um sistema de drenagem deficiente, esse solo saturado faz com que a água penetre, certo, nos poços elevadores, pelas paredes ou pelo piso do poço do elevador. Agora, por que essa água penetra? Nós temos um problema, que é um problema de drenagem, que faz com que essa água fique ali acumulada, forçando as paredes das nossas torres. Mas, em contrapartida, por um outro lado, existe um agravante, que é exatamente o seguinte: as nossas paredes dos nossos poços dos elevadores, pelo menos dessas 6 torres, não possuem impermeabilização. Os poços não são impermeabilizados. E isso a Otis já transmitiu oficialmente para a gente. Eu vou aqui migrar para alguns slides, o meu áudio vai permanecer, para que a gente tenha um entendimento melhor da situação. Vamos lá. Esse aqui trata-se de um comunicado da Otis, que foi encaminhado para o condomínio, é aquela renovação que eu disse aos senhores, de 4 de março de 2020, certo? Onde a Otis, aqui ela indica aqui 10 poços de elevadores, Torre Céu, Ciano, Violeta, Oliva e Celeste, e recentemente nós descobrimos a Torre Terracota, que deu praticamente uns 15 a 20 centímetros de lâmina d'água no fundo do poço. É um problema que a Otis não tinha percebido, mas é um problema que surgiu, é um problema novo. Então, nós temos aí esses 12 poços de elevadores indicados com problema esse que foi constatado pela administração, ele existe. Inclusive na Terracota tivemos uma situação muito grave recentemente, que o poço subiu muito, a água subiu muito, e quando o elevador desce, né, as correias do equipamento acaba tocando na água e jogando a água, levando a água para os outros andares também. Quem mora na Torre Terracota sabe do que eu estou comunicando. Então, diante da situação, nós fizemos 2 orçamentos, certo? Para que essa situação fosse resolvida nos postos dos elevadores. O primeiro orçamento foi feito pela empresa Engeasa, que foi a empresa que fez o nosso laudo estrutural,
ficando em 7.390 por poço de elevador, certo? Sendo que nós temos 12 poços para resolver. E o segundo orçamento foi encaminhado pela MTH, que nos fez visita aqui também, no condomínio, e avaliou a recuperação em R$ 10.500 por poço de elevador. Diante dessa situação, desse valor considerado, não é um valor pequeno, é um valor considerável, né? Considerado alto, se nós formos multiplicar por 12, nós decidimos uma terceira solução. Certo? Que solução foi essa? Nós juntamos o nosso corpo de subsíndicos e o nosso conselho fiscal para conversar e propor uma outra solução, para a gente tentar chegar em um denominador comum. Que solução foi essa? Eu particularmente, eu tenho 18 anos aí de experiência na área industrial, né? Viajei aí praticamente pelo Brasil todo, em obras Petrobras, responsável pelo controle da qualidade, gerência do controle da qualidade, que é o setor que fiscaliza a engenharia que constrói para a Petrobras, as empresas que constroem para a Petrobras. Então, eu juntei um pouco da minha experiência, um pouco da experiência de alguns membros também do nosso Conselho Fiscal, da experiência administrativa e da boa vontade também de todas as pessoas que estão compondo a nossa gestão, subsíndicos e Conselho Fiscal, e propomos fazer um projeto piloto. O que seria esse projeto piloto? Nós iríamos buscar no mercado o que é que nós temos, de mais avançado em termos de produtos que possam proporcionar uma estanqueidade, né, uma impermeabilização efetiva no poço do elevador. Então, descobrimos o tipo de produto, qual é. Na verdade, esse produto já é conhecido, eu já conheci esse produto. E existe um fabricante, que é o fabricante que mais vende hoje no Brasil, e fizemos uma análise da composição desse produto, fizemos uma pesquisa e fomos atrás de um concorrente. Aí descobrimos a empresa em São Paulo, uma indústria química em São Paulo, que é especializada em produtos para a construção civil, nova no mercado, e conseguimos comprar diretamente da fábrica esse produto, esse cristalizante, e fizemos uma potencialização dele aqui no condomínio com adição, certo, de um outro produto, né, que é o silicato de sódio, que foi comprado puríssimo, nesse produto base comercial, para dar uma alta capacidade de impermeabilização nos poços. Então nós partimos para resolver o problema da torre terracota com um custo, deixa eu trocar aqui o slide, com um custo que nós colocamos um limite de trabalho de pelo menos 50% abaixo do menor valor. Então nós temos aqui o valor de 7.390 e o nosso objetivo era trabalhar com a metade desse valor aí. Então o que nós fizemos? Então nós vamos pegar a torre terracota, os 2 elevadores, vamos orçar, vamos nos organizar para que nós gastemos aí no máximo R$ 3.500 por cada elevador, 50% do menor orçamento de mercado. Então nós fizemos uma planilha, né? Estabelecemos aqui uma planilha, onde consta aqui número de nota fiscal, todos os itens que foram comprados, certo? Para tratar o poço do elevador e o valor final que nós conseguimos por cada poço, ou seja, nós tínhamos ali R$ 7.900 e conseguimos fazer cada poço por R$ 2.094. De que forma? Comprando diretamente da fábrica, utilizando a nossa própria mão de obra do condomínio, após um treinamento específico para a aplicação desse produto e preparação da superfície, e a contratação de um engenheiro à parte, certo? Que vai emitirá a RT para os outros poços. Então nós chegamos de um valor final, nesse poço específico, de R$ 2.894. Porém, o nosso valor teto de gasto
teria que ser 3.916, ou seja, nós temos aqui um limite de R$ 3.916 para trabalhar para o poço, que é 50% do valor da menor empresa. Conseguimos economizar nesse poço, mas os outros poços podem ser que existam alguns problemas um pouco fora do que a gente imaginou e a gente tenha que utilizar esse teto de 3.916 que foi estabelecido como o valor máximo a ser utilizado, ok? Então, nesse momento, nós passamos para a execução dos serviços, para que os senhores tenham ideia e percebam como o serviço foi executado. A nossa intenção não foi só realizar o serviço no poço elevador, mas juntar uma documentação, elaborar relatórios, emitir relatórios fotográficos e relatórios técnicos de inspeção nos poços, para que esse book de documentos, que é a saída, né, a saída do processo administrativo da tratativa no poço, servisse como documento a ser utilizado dentro do nosso processo contra a PDG. Ou seja, a gente consegue realizar o serviço pela metade do preço da menor empresa, fazendo pelo condomínio, e nós ainda conseguimos gerar uma documentação, um book de documentos dentro das normas específicas, assinada por um responsável técnico, para servir como base documental para a gente poder endossar o nosso processo contra a PDG, ok? Então vamos dar uma verificada aqui em como ficou isso. Execução dos serviços. Então aqui nós instalamos, né, os nossos tapumes de proteção, né? Então a gente fecha toda a área aqui do elevador para que ninguém tenha contato, para que ninguém possa entrar no elevador. Colocamos aqui os nossos avisos, né, de utilização de EPI, a nossa permissão de trabalho, ou seja, o trabalho só pode iniciar aqui depois que o síndico assina, eu assino e depois que o técnico da OTIS assina também para o serviço poder acontecer. É a nossa primeira ação de segurança para trabalhar no poço. Depois nós fazemos a retirada de água no poço com utilização de bombas, certo? A gente tira essa água aqui, a água onde está batendo, certo? É bastante água nesse poço aqui, então a gente tira essa água, esgota esse poço e depois nós entramos aqui com as medições técnicas, certo? Nesse caso aqui específico, nós estamos fazendo uma medição de umidade das paredes. Nós dividimos as paredes todas, né, em quadrantes e nós vamos fazer, aí eu entro com a medição das paredes, medindo o índice de umidade para ver aonde está mais crítico ou não. E aqui a gente faz uma análise também, vamos ver mais lá na frente, com a microfilmagem aqui do concreto para perceber as gotículas de água no concreto, que aparentemente pode ser considerado como concreto seco. Então aqui nós temos um relatório de análise de umidade, certo? Aqui estão as paredes todas divididas em quadrantes. Aqui nós temos um mapa, né? Aqui é um relatório, certo, gente? Um relatório que nós vamos utilizar contra a PDG. Então um relatório, a parede toda quadriculada e aqui os pontos, né? Aqui no caso o ponto do piso, piso 4, piso 4, né? Que é esse ponto aqui baixo, certo? Ponto 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. Então nós temos aqui 1.5, ponto 4, ponto 4, que é considerado um índice de umidade altíssimo. Sendo que a água já foi esgotada, nós já tiramos a água aqui do poço e mesmo depois da água ter sido retirada, depois de um tempo, a gente faz a análise do concreto sem água. Aqui a gente está fazendo a lavagem técnica, certo, da parede. Depois de fazer as medições, nós colocamos um jato de alta pressão, certo? Fazemos um teste também de resistência aqui no concreto. É aqui o teste de resistência esclerométrico. E aqui a lavagem técnica da parede depois da gente fazer o tratamento, o lixamento da parede, certo? Nós fazemos a lavagem, lixamos a parede toda e fazemos a lavagem para poder aplicar o produto posteriormente. Aqui está um relatório de análise microscópica do concreto, certo? O concreto aparentemente seco, porém quando a gente verifica uma imagem ampliada em algumas centenas de vezes, nós percebemos que existe água ainda dentro do concreto. Aqui é um exemplo, né, da nossa
nosso trabalho de preparação da superfície antes da aplicação do produto, certo? Aqui é a nossa equipe, certo? A equipe do nosso condomínio depois de treinamento. Aqui já são as paredes todas lixadas, certo? Inteiramente lixadas. E aqui nós procedemos com a aplicação, preparação do produto, né? Aqui utilizamos uma balança para a gente poder dosar exatamente o produto. E aqui a aplicação efetiva do impermeabilizante nas paredes dos poços. E após essa aplicação do impermeabilizante e da secagem do produto no tempo especificado, nós entramos com um teste de estanqueidade. Contratamos um caminhão-pipa para despejar mais de 10 mil litros de água dentro dessa área aqui da torre, próxima do poço, para a gente ter a certeza ou não da estanqueidade do poço, do serviço que foi apresentado. Após esse teste, nós tivemos uma chuva muito intensa aqui. Foi nessa quinta-feira aqui, tá? Uma chuva muito intensa. Então, o que acontece? Aqui a gente observa que a água tentou entrar pelas paredes do poço. Como eu já disse, o terreno saturado, a água não consegue ir embora, então ela força as paredes. Então, ela não consegue mais entrar pelas paredes e nem pelo piso. Então, ela subiu aqui bastante até o nível do piso do andar térreo, onde nós pisamos ali para entrar no elevador. Então ela veio por debaixo daquele piso, praticamente embaixo do nosso piso, e desceu por 2 pontos. Estavam ocultos aqui 2 parafusos que sustentam esse pisador aqui do elevador. Então nós temos aqui 2 linhas de água que desceram, fizeram com que a água entrasse no elevador, e aqui a tubulação também de elétrica, em função da drenagem mal feita, vazando. Aí nós entramos outra vez no poço, certo? Aqui é justamente onde a gente entra no elevador, certo, gente? Então nós tiramos aqui embaixo, essa rachadura aqui é uma rachadura que aumentou depois disso. Nós tiramos esses parafusos, tiramos toda essa estrutura aqui embaixo como está, ok? Bastante molhado, tá vendo a umidade? Então tiramos toda essa estrutura e refizemos esse serviço. Colocamos novos parafusos, novos parabolts, fizemos a estanqueidade de toda essa área aqui que estava oculta. E ainda fizemos, depois de consultar a própria Otis, fizemos 2 drenos, aqui esses drenos não existiam nos poços, 2 drenos de segurança, certo? Então mesmo que a água não consiga mais entrar, mas vamos supor que alguém deixe uma máquina de lavar ligada, alguma coisa do tipo, e essa água comece no térreo ali a cair pelo elevador e comece a subir no poço. Essa água não vai ficar retida, certo? Ela vai sair pelo dreno, esse dreno ele joga para a casa de bombas, para os tanques reservatórios inferiores, e aí ele vai para o sistema de drenagem pluvial, certo? A gente força com que ele vá por esse caminho. Então nós temos aqui um poço extremamente seguro, certo? Dentro das normas, totalmente estanque. Deixa eu voltar aqui para avançar um pouco para chegar lá no slide. Pronto, um poço totalmente estanque. E no final de todo o serviço, depois de tudo feito, nós fazemos um outro teste, certo? De verificação da umidade das paredes, uma verificação técnica, e nós percebemos aqui que nós caímos para 0,7, 0,8 de umidade, considerado já parede seca, ou seja, concreto seco. Então isso mostra, tecnicamente, não é empírico, é através de instrumento de medição, que nós chegamos em uma estanqueidade e uma impermeabilização positiva e eficiente no poço do elevador. Então, vamos lá. Então, o que é que nós queremos passar nesse primeiro momento? É que nós temos um problema existente. São 12 poços de elevadores não impermeabilizados. Quando chove, a água entra nesses poços. Nós precisamos resolver a impermeabilização desses poços. Nós tínhamos 2 orçamentos e nos colocamos a meta de trabalhar na metade do valor
do menor orçamento, para que a gente tenha um gasto mínimo possível pelo condomínio e assumir toda a responsabilidade de execução aqui no condomínio. Conseguimos fazer por menos da metade do preço, o serviço foi eficiente e ainda gerou para a gente um book documental assinado pelo nosso síndico, assinado por mim, que vai ser assinado também pelo engenheiro responsável, que vai servir como documento, uma prova irrefutável dessa patologia que a PDG deixou aqui para a gente. Então, eu peço que os senhores reflitam, porque logo nós colocaremos uma assembleia para ser votada, nós iremos estabelecer uma assembleia, vai estar circulando um edital de convocação, e um dos pontos dessa assembleia vai ser justamente esse. Se nós avançamos, certo? Avançamos com o serviço feito pelo condomínio. Aqui nós temos o menor valor, 7.390 pela empresa, e pelo condomínio nós temos 3.695. Ou seja, a gente não consegue no mercado um valor menor do que esse para fazer o posto elevador, porque nós estamos assumindo toda a mão de obra, comprando material diretamente da fábrica e ainda com RT. Então é o menor valor. Então a nossa votação vai ser para se fazemos pelo menor valor, se fazemos pela empresa, no menor valor da empresa, ou se não fazemos os postos dos elevadores, ok? Um segundo ponto que nós queríamos tratar, aqui seria um exemplo, na verdade, né, do que seria a taxa extra, né, seria R$ 48,87 por unidade, e se fôssemos utilizar o fundo de reserva, gastaríamos aí na média de R$ 36.950 para fazer os 12 postos.